Feliz sábado a todos. Para mim é um prazer, um privilégio estar com vocês nesta manhã. Nós vamos orar agora para que Deus fale ao nosso coração e então nós vamos abrir a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, nós queremos invocar o Teu nome e dizer que confiamos na Tua vontade. O Senhor, quando esteve na terra, ressuscitou mortos, curou doentes que não tinham mais esperança. Acima das circunstâncias terrenas, nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Pai. E a Tua palavra diz que aquele que crê em Ti, ainda que morra, viverá. Nós viveremos contigo para sempre, Pai, porque confiamos na Tua graça. Que a Tua graça nos alcance e nos basta. E que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda faz e também por tudo que Ele ainda fará. Muito mais do que pelo que Deus faz, que Deus seja louvado pelo que Ele é. Deus criou a realidade, Deus mantém a realidade. E Deus nos salvou na realidade. E Ele fez e faz tantas coisas, impulsionado pelo que Ele é, no íntimo da sua natureza. E vocês lembrarão da palavra de Deus quando ela diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É movido por quem Deus é, que Ele faz as coisas que faz. E é quando nós encontramos com Deus, que nós despertamos para o seu valor, para a sua glória. E o louvor ao seu nome, movido por amor, é a resposta adequada depois desse encontro. O compreender a seriedade e severidade de um Deus que é amor, nos conduz aos pensamentos de sua santidade e justiça. E diante disso perguntamos: até quando? Até quando Deus se calará? Se calará diante do pecado, do mal, do sofrimento, diante da morte? Não por muito mais tempo, é a resposta divina. A inspiração nos deixou um legado, um tesouro, um mapa, um cronograma fiel das atitudes de um Deus que não errou e jamais errará. Dentre todas as partes da Bíblia, nenhuma é mais clara e contundente em esclarecer essa questão do que a literatura apocalíptica. Essa espécie de literatura dentro da Bíblia aponta para o fim do pecado e da morte e ocupa espaço nos escritos sagrados, no Velho Testamento e no Novo Testamento. A literatura apocalíptica apresenta um momento no qual Deus esclarecerá o que hoje é obscuro. De forma definitiva e irrevogável, Ele agirá consoante com sua misericórdia e justiça. O vislumbre no presente dessa realidade futura deve encher as almas dos pecadores impenitentes de expectação horrível do juízo de fogo. Mas ao mesmo tempo deve encher de esperança, temor e regozijo o coração daqueles que se arrependeram dos seus pecados, que ainda se arrependem dos seus pecados e por isso podem se apegar a Deus como seu Salvador. Esses podem confiar em Deus, porque esses são a sua igreja, o seu povo. Deus deve ser louvado e será louvado, mesmo em meio a situações provantes e terrivelmente difíceis, pois Ele jamais deixou de ser Deus, ao nos permitir colher frutos das árvores de rebelião a qual os seres humanos plantaram. E em meio aos cumprimentos finais das profecias apocalípticas, a igreja de Deus o louvará
com coração sincero e confiante, porque ama a Deus. Se existe uma igreja que ama a Deus, e se existe uma igreja que ama as pessoas, não apenas na teoria, mas na realidade, então eu posso dizer para vocês, essa igreja é a menina dos olhos de Deus. A palavra de Deus diz: quem encosta em vocês, encosta na pupila dos meus olhos. A igreja adventista do sétimo dia gostaria de ser essa igreja, mas será que ela é essa igreja? E para ser essa igreja, ela precisa de você que é adventista, que você ame a Deus e que você ame as pessoas. E se existem pessoas que amam a Deus e que amam umas às outras, quando essas pessoas se reúnem para estar aos pés de Cristo, com esse tipo de intenção, amar a Deus e amar as pessoas, então elas são abençoadas com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, verso 3. E é assim que nós somos abençoados. E isso a despeito das nossas imperfeições. Agora imaginemos, quanto mais poder teríamos se fôssemos mais coerentes com aquilo que sabemos ser a vontade de Deus. O amor, a pureza, a paz, a obediência, a unidade. Quanto mais poder teríamos se amássemos a Deus. E se hoje há alguém que ama a Deus, isso se dá por um único motivo: porque o Deus Criador e Redentor nos amou primeiro. 1 João 4, verso 10. E nós sabemos que somos amados por Deus, mesmo quando não o amamos, porque o seu amor é incondicional. E sabemos isso por diversas razões. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. E nós sabemos disso e sentimos isso. É pela revelação e pela experiência que nós sabemos que Cristo nos ama e deu a vida por cada um de nós. Não somente pelo que lemos na teoria de um velho livro, mas pela nossa experiência de vida com poder. Paulo, em algum momento, ele disse: porque o nosso evangelho não chegou até vós simplesmente em palavras, mas com poder. E é por isso que temos certeza do amor de Deus, mesmo em meio a situações horríveis. E assim baseamos a nossa confiança no evangelho. Mas o que é o evangelho? Em última instância, o evangelho é uma história de uma pessoa que criou o mundo, os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. A história de uma pessoa, alguém em quem vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, verso 28. Alguém que se fez carne, João 1, verso 14, para ser um de nós, coisa que ele não era, com o objetivo de morrer por mim e por você. Alguém que tem um nome, e esse nome é impronunciável, e em alguns momentos esse nome é traduzido por Senhor. Em alguns momentos esse nome é traduzido por Yahvé, Jeová. Mas para os mais íntimos, esse nome é simplesmente Jesus Cristo. Esse é o nome. E o Evangelho é a história desse alguém, em quem todos os tesouros da sabedoria estão escondidos, e aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. E um dia, a história sagrada nos diz que esse Jesus, manso e humilde de coração, ainda que todo-poderoso, foi visitar um amigo na prisão. Jesus, ele tinha um amigo preso e foi visitá-lo.
Você pode abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler os famosos versos de 1 a 3. João era esse amigo de Jesus. E eu creio que Jesus e João, na ilha de Patmos, passaram por momentos muito gostosos. Conversaram bastante. E Jesus mostrou para João algumas coisas muito interessantes. E a palavra de Deus diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia baseia na literatura apocalíptica a sua compreensão de si mesma, de sua identidade para com a revelação da palavra de Deus. Vocês já devem ter ouvido centenas, quiçá milhares de vezes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Isso está corretíssimo, mas não podemos tropeçar no óbvio e esquecermos que guardar os mandamentos se resumem em amar a Deus e amar as pessoas. Não apenas em cessar o trabalho secular no sábado e frequentar uma reunião religiosa. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. João 13, verso 35. Aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, verso 20. E é assim que precisamos nortear a nossa compreensão da realidade, da nossa identidade, de uma forma mais ampla e mais profunda, em harmonia com toda a palavra de Deus, e não apenas com o sábado e com alguns pontos específicos. É dessa perspectiva que quero abordar o Apocalipse e tudo que ele representa. O fim de uma era de rebelião, frustração, incompreensão, pecado e morte. É esse o significado da revelação de Jesus Cristo. E é importante lembrar que essa revelação não começa em Apocalipse 1, verso 1. Todo o livro do Apocalipse está submerso numa atmosfera espiritual de assuntos e temáticas já trabalhados em outros pontos da palavra de Deus. A literatura apocalíptica é presente no Antigo Testamento e é nele que buscaremos as fontes das águas, onde beberemos hoje para saciar a nossa sede espiritual. Existem amplas porções de literatura apocalíptica no livro de Daniel, nos livros dos profetas menores, mas é no livro de Isaías que vamos concentrar as nossas atenções. O livro de Isaías é um dos documentos mais importantes da história da literatura mundial. A descoberta de um manuscrito do livro de Isaías nos escritos do Mar Morto, em Qumran, declararam ao mundo a fidelidade com que o texto bíblico foi preservado por séculos e séculos. Antes dessa descoberta, os manuscritos mais antigos que nós tínhamos da Bíblia datavam de 900 anos atrás. Quando foi descoberto essa comunidade em Qumran, nós descobrimos textos bíblicos da época de Cristo, mais ou menos 200 antes de Cristo até o primeiro século da era cristã. E dentro daquele monte de literatura que foi achada ali, eles acharam um manuscrito completo do livro de Isaías. Os críticos da Bíblia, nesse momento, eles pensaram: agora nós vamos desmascarar a Bíblia. Esse povo diz que nós temos uma palavra confiável, mas nós não temos acesso ao original. Vamos comparar esse livro de Isaías com a nossa tradução moderna. E o que os estudiosos encontraram foi um livro 99% idêntico.